Excelentíssimos senhores representantes da família Távora, aqui na presença da Maria José Távora, Nuno Sampaio, diretor executivo da Casa da Arquitetura, Luís Berrance, representante da Câmara Municipal de Matosinhos, e Luís Urbano, vice-presidente da Fundação Marcos da Silva, e a todos os que nos acompanham via streaming. Ainda não é desta vez que voltamos ao formato presencial para fazer esta cerimónia, como gostaríamos, mas vamos fazer o lançamento desta 17ª edição do Prémio Távora, mas nem por isso diminui a importância que damos a esta sessão, porque estivemos a lutar contra o tempo e contra estas adversidades todas desta situação, para conseguir pôr esta edição de pé. Por outro lado, retomamos o relacionamento com a Câmara de Matosinhos e com a Casa da Arquitetura, que são parceiros essenciais deste prémio, das quais a Câmara de Matosinhos foi com a Ordem dos Arquitetos fundadora deste Prémio Távora. E, por outro lado, também demos continuidade à parceria que temos com a Fundação Marcos da Silva. Iniciamos também um trabalho de reflexão sobre o conteúdo e sobre a forma deste prémio, para que na próxima edição seja uma edição renovada, mas que se aproxime daquilo que foram os propósitos iniciais da fundação deste prémio. Interessa-nos alargar horizontes e dar-lhe outra visibilidade, e por isso iniciamos este trabalho de reflexão sobre o prémio e sobre as possibilidades de lhe darmos outra visibilidade, como merece tanto o legado do arquiteto Távora como o próprio histórico das 16 edições que já realizamos. Lembramos ainda que está por realizar uma viagem, que foi a viagem proposta e vencedora da 15ª edição e proposta pelos arquitetos Margarida Quintan e Luís Ribeiro da Silva, que tinha como tema as fronteiras do México, e esta viagem não se pôde realizar por questões que todos sabemos, mas está suspensa e será retomada logo que as condições conjunturais assim o permitam. Está a viagem da 16ª edição, vencedora da 16ª edição, que tinha como tema Estrelas do Mar, fortificações costeiras de Portugal continental. Está em progresso, também com alguns atrasos e com algumas vicissitudes, mas pensamos que se vai concretizar em tempo útil para que possa ser apresentada e o seu resultado no próximo Dia Mundial da Arquitetura, que será no dia 4 de outubro deste ano. E sem mais, depois no final desta sessão explicarei um pouco quais são as pequenas alterações que foram introduzidas no regulamento do prémio para este ano e a calendarização do mesmo, mas sem mais passaríamos agora à visualização de 2 vídeos que foram realizados com os vencedores das 2 anteriores edições, e convidaria os representantes das instituições que estão aqui comigo presentes, se quiserem depois dizer algumas palavras também sobre o prémio, sobre a importância do prémio e sobre a importância da figura do arquiteto Távora neste prémio e para a arquitetura e para o sentido da viagem, que o façam depois seguidamente. Portanto, passaremos agora então a ver
o vídeo com os vencedores da 15ª edição. Eu sou o Luís Ribeiro da Silva. Eu sou a Margarida Quintã. E nós somos os vencedores da 15ª edição do Prémio Távora. A nossa proposta procura explorar o impacto da arquitetura e do urbanismo na intermediação dos problemas relacionados com as demarcações territoriais, com as migrações e, em limite, com a dimensão transfronteiriça do bem-estar dos povos. O nosso caso de estudo é o México, de resto o título da nossa proposta é As Fronteiras do México, onde a questão das migrações é de importância central, na medida em que o território mexicano serve não só como ponto de partida para uma franja da população mexicana que pretende migrar para os Estados Unidos, mas sobretudo como ponto de passagem obrigatória para o êxodo centro-americano, êxodo este que constitui um problema humanitário complexo e que, na sua complexidade, acreditamos nós, articula uma significativa dimensão urbanística e arquitetónica. O prémio foi-nos atribuído em outubro de 2019 e, nessa altura, começámos a planear uma viagem muito ambiciosa que procurava averiguar o problema dos fluxos migratórios ao longo da fronteira sul e da fronteira norte do México. Essa viagem envolvia conduzir cerca de 3.000 km, vários voos internos, várias viagens de autocarro e, naturalmente, vários cruzamentos de fronteira. Nós tínhamos tudo marcado para sairmos do Porto no dia 25 de março de 2020, mas no dia 11 percebemos que já não íamos conseguir viajar porque os Estados Unidos decretaram o encerramento das fronteiras com a Europa e logo a seguir começou o primeiro confinamento em Portugal e até hoje, depois de sucessivos estados de emergência, a pandemia ainda não permitiu que retomássemos os nossos planos. Por isso, neste momento, nós estamos ainda à espera que se reúnam de novo condições para viajar, nomeadamente ao nível da vacinação e da abertura de fronteiras, e ao mesmo tempo estamos também a estudar uma nova abordagem à nossa investigação, que se adequa às novas condições de mobilidade, redirecionando a viagem para a zona central do país e, mais concretamente, para as periferias da cidade do México, onde convergem não só as rotas de migração provenientes do sul, como também divergem depois em direção a norte, para dar origem às 3 rotas principais, que são a Rota do Pacífico, a Rota do Centro e a Rota do Golfo. Bom, dito isto, resta-nos agradecer mais uma vez à família Távora, à Ordem dos Arquitetos e à Fundação Marques da Silva a confiança que depositaram e que continuam a depositar em nós para a realização desta viagem. E gostaríamos também de desejar o maior sucesso aos participantes desta nova edição, que, tal como nós, irão com certeza procurar honrar o legado da viagem de estudo no campo da arquitetura, conforme concebido pelo arquiteto Fernando Távora, e que também, tal como nós, irão com certeza procurar contribuir para o desenvolvimento da nossa cultura arquitetónica e, em última instância, para o entendimento da arquitetura como uma forma de conhecimento. Eu gostava de começar por ler um excerto de um texto do arquiteto Álvaro Siza, escrito há 33 anos em Boston, quando dava aulas na Universidade de Harvard. Ele escreveu que viajar é prova de fogo, individual ou coletivamente. Cada um de nós esquece à partida um saco cheio de preocupações, aborrecimentos, stress, tédio, preconceitos. E simultaneamente perdemos um mundo de pequenas comodidades e os encantos perversos da rotina. Viajantes íntimos ou desconhecidos dividem-se em 2 tipos, admiráveis ou insuportáveis. Um bom amigo sofre verdadeiramente porque o mundo é grande, jamais poderá permitir-se, diz, repetir uma visita. Abala nervoso, crispado, os olhos a saltar das órbitas. Por mim, gosto de sacrificar muitas coisas, de ver apenas o que imediatamente me atrai, de passear ao acaso, sem mapa e com uma absurda sensação de descobridor. Haverá melhor do que nos sentarmos numa esplanada em Roma, ao fim da tarde, experimentando o anonimato e uma bebida de cor estranha, monumentos e monumentos por ver e a preguiça avançando docemente? Álvaro Siza viajou várias vezes com o arquiteto Fernando Távora, que pertencia certamente ao grupo dos viajantes admiráveis e que fez inúmeras viagens ao longo da vida, experiências que depois partilhava com amigos e alunos. A Fundação Marques da Silva, que é parceira da Ordem dos Arquitetos, juntamente com a Câmara de Matosinhos e a Casa da Arquitetura na atribuição do Prémio Fernando Távora, recebeu em 2011 o acervo do arquiteto Távora, que tem sido extensivamente estudado, divulgado e publicado. E lembro aqui, só para referir os acontecimentos mais recentes, a exposição Mais que Arquitetura, organizada pela Fundação e que encerrou a semana passada,
onde se mostraram projetos, desenhos, viagens, coleções, aulas ao mobiliário do arquiteto Távora, ou o também recente lançamento do primeiro volume do livro As Raízes e os Frutos, organizado pelo professor Manuel Mendes, e que reúne vasta documentação sobre o começo do percurso na arquitetura do jovem Távora. Muitos dos companheiros do arquiteto Fernando Távora, de vida, de ateliê, de escola e de viagem, doaram igualmente os seus acervos à Fundação Marques da Silva. Vou aqui só nomear alguns. Fernando Lenhas, que partilhou com Távora o início da carreira. José Carlos Loureiro, que Carlos Ramos chamou juntamente com Távora para renovar o curso de arquitetura na Escola de Belas Artes. Alcino Soutinho, que com ele tantas vezes viajou. Alfredo Matos Ferreira, que dizia que os melhores anos da sua vida tinham sido passados no ateliê de Távora. Alexandre Alves Costa, que desafiado por Távora inventou a história da arquitetura portuguesa. Sérgio Fernandes, que teve como referências primordiais a Casa do Ofir ou o Mercado de Vila da Feira. Raul Estes Ferreira, que com Távora e outros ajudou a fundar a Escola de Coimbra. Francisco Barata, que colaborou no ateliê da Rua Duque de Lolé. Ou Manuel Graça Dias, que na Faculdade de Arquitetura do Porto continuou brilhantemente a cadeira de Teoria Geral da Organização do Espaço. Estes são alguns dos 50 acervos de arquitetura à guarda da Universidade do Porto, quer na Faculdade de Arquitetura, quer na Fundação Marques da Silva, 20 dos quais deram entrada nos últimos 3 anos, e aproveito esta oportunidade para vos convidar, aos presentes e àqueles que estão a assistir em direto ou em diferido, a visitar a Fundação Marques da Silva na Praça do Marquês, para ver arquitetura, para visitar as exposições e para estudar a vida e a obra de alguns dos mais importantes arquitetos portugueses, desde logo Fernando Távora, cujo centenário do nascimento se aproxima e que com todos gostaríamos de celebrar em 2023. É inequívoco que viajar faz parte integrante da formação dos arquitetos e dos estudantes de arquitetura, já que nenhuma descrição ou imagem consegue substituir a experiência pessoal de viver a espacialidade de um edifício, de uma cidade ou de um território. Ou, como diria Cisa, ficar apenas numa esplanada a deixar a preguiça avançar docemente. As atuais circunstâncias privaram-nos desse imenso prazer de viajar e de experimentar em loco a arquitetura, e que o digam os galardoados das 2 últimas edições do Prémio Távora, que ficaram em terra e que disso nos deram agora conta. Mas dias melhores aproximam-se e a 17ª edição do Prémio Fernando Távora faz hoje mais sentido do que nunca, e mesmo que isso implique trabalho redobrado para o júri, apelamos a que submetam massivamente as vossas candidaturas. Muito obrigado e boa sorte aos futuros viajantes. Vamos então agora ver o vídeo com os vencedores da 16ª edição, Pedro Vasconcelos e Carlos Machado Moura, que tem como tema Estrelas do Mar, Fortificações Costeiras de Portugal. O meu nome é Carlos Machado Moura, sou arquiteto e sou investigador no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Porto. Eu chamo-me Pedro Vasconcelos e sou arquiteto há alguns anos. Tivessem as coisas corrido bem, estaríamos neste momento no Castelo do Queijo a fazer esta filmagem. Tivessem as coisas corrido bem, estávamos neste momento sensivelmente a metade do trabalho que nos propusemos desenvolver para o Prémio Távora. A nossa proposta chama-se Estrelas do Mar e resulta de uma viagem, como em qualquer outro dos Prémios Távora, que percorria todas as fortalezas costeiras portuguesas de Portugal continental, de Valença não, de caminho até Castro Marinho, no Algarve. A pandemia trocou-nos um bocadinho as voltas, apesar de fazer parte da nossa proposta esta possibilidade de fazermos uma viagem limitada ao território português. Mesmo assim, e com as restrições que entretanto foram criadas, não conseguimos chegar a muitos dos sítios, ou quase todos os sítios que queríamos, por estarem fechados, ou por não podermos circular, ou por não podermos levar connosco as pessoas que combinámos levar connosco. O nosso projeto, As Estrelas do Mar, tem o subtítulo Fortificações Costeiras de Portugal Continental e visa, precisamente, identificar, documentar, mapear e divulgar
para além de refletir sobre um conjunto muito heterogéneo de estruturas que pontuam a costa continental portuguesa e que incluem fortes, castelos, baterias, revelins, até búnkeres do século XX. A nossa ideia é, de facto, fazer este levantamento e propor uma reflexão, ou seja, usar a viagem como um método de refletir duplamente. Por um lado, fazendo de alguma forma uma homenagem, ou seja, dando o devido valor a este património tantas vezes esquecido e tantas vezes negligenciado, e por outro lado, apresentar uma reflexão crítica sobre as transformações que foram ocorrendo ao longo dos tempos e sobre o potencial que estes espaços ainda hoje encerram. Do ponto de vista da viagem, nós temos duas componentes. Uma componente in loco, que é a viagem propriamente, e a visita, e uma componente ex loco, ou seja, de investigação, de recolha de material, ou seja, de preparação. Precisamente pela dificuldade em transitar entre concelhos, em encontrar possibilidades de acesso a estas estruturas, apostamos em algumas visitas, mas sobretudo na organização do material ex loco, e que esse está disponível tanto no Facebook como no site estrelasdomar.pt. Pretendemos naturalmente prosseguir a nossa viagem, agora que as condições apontam no sentido de uma abertura, para podermos levar a bom porto este nosso projeto. Avançámos, no fundo, digitalmente, enquanto não podemos fazê-lo de outra maneira. Infelizmente, ainda não se consegue fazer visitas virtuais em que o nosso corpo se desloca até aos objetos, mas fizemos aquilo que pudemos fazer, que foi registar ou acabar de registar e organizar todo o material que tínhamos já na fase da candidatura e que agora estamos a completar e a seriar e organizar melhor. Então vou passar agora a explicitar algumas das alterações que houve no regulamento. O regulamento vai estar nos meios de comunicação da Ordem, no site e nas redes sociais, portanto podem consultá-lo. E houve algumas alterações que foram introduzidas relativamente ao regulamento dos anos anteriores. Eu vou dar nota só das mais importantes e depois, com certeza lerão, e se tiverem algumas dúvidas, podem pedir os esclarecimentos aos nossos serviços. Quanto às alterações que foram feitas, portanto, uma das alterações foi novamente integrado no júri um elemento da Casa da Arquitetura, nomeado pela Casa da Arquitetura e pela Câmara Municipal de Matosinhos, conjuntamente. Depois já vou identificar a composição do júri. Por outro lado, relativamente aos critérios de seleção, porque é intenção reforçar o caráter disciplinar e não tanto de investigação desta viagem, no sentido daquilo que foi a viagem do arquiteto Távora. Portanto, retiraram-se alguns critérios que valorizavam as viagens de investigação e dando-se mais dando-se igual valor ou mais valor às viagens que têm outros propósitos e que não só o da investigação. Por outro lado, voltamos ao formato das duas cerimónias anuais. Na última edição, o lançamento da viagem era feito conjuntamente com o anúncio do vencedor. E este ano estamos agora a fazer o lançamento da edição. O anúncio vencedor vai ser no Dia Mundial da Arquitetura, mas depois vai começar a ser novamente o prémio organizado com 2 sessões anuais. Também foi criado um artigo no regulamento para salvaguardar a possibilidade de adiar ou de condicionar a realização da viagem por razões que se prendam com motivos de força maior, como os que vivemos atualmente, porque isso não estava previsto e
e verificou-se que era necessário, nomeadamente pelo que aconteceu com a viagem da 15ª edição. Relativamente, portanto, e quanto ao regulamento, estas são as alterações mais importantes que foram feitas e que divergem do regulamento da última edição. Quanto à calendarização, está prevista que a data limite de entrega das candidaturas da 17ª edição é no dia 30 de julho deste ano e que a conferência da 16ª edição, portanto a edição anterior, desta que ouvimos falar, Estrelas do Mar, será feita no Dia Mundial da Arquitetura, que é o dia 4 de outubro. Nesta conferência também será o dia da reunião do júri e será anunciado o vencedor da edição que agora estamos a lançar. A entrega do diário de viagem da 17ª edição será 10 dias antes do Dia Mundial da Arquitetura do 2022 e a conferência do vencedor será nesse mesmo dia. Depois, nas edições seguintes, voltaremos ao formato como estava, como já disse, de 2 sessões anuais. O júri, este ano, é constituído pelo arquiteto Bruno Baldaia, em representação do Conselho Diretivo da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, que é vice-presidente da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, é arquiteto formado pela FAUP, exerceu e ainda exerce pontualmente atividade docente, tem a sua atividade como arquiteto e faz também crítica de arquitetura. Paralelamente mantém atividade literária, com textos publicados em revistas da área. Como personalidade de relevo cultural convidada pela Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, essa personalidade é a professora doutora Isabel Pires de Lima, que é subejamente conhecida nas áreas académica, política e literária. Como sabem, foi deputada na Assembleia da República e Ministra da Cultura do 17º Governo Constitucional e, por outro lado, é professora catedrática aposentada, mas mantém a sua atividade de promoção nacional e internacional de atividades do Centro de Estudos da Cultura Portuguesa e continua também a dedicar-se aos estudos e divulgação da literatura portuguesa. Como representante da família Távora, temos a neta do arquiteto Fernando Távora, Maria Luísa Tavares e Távora Pereira Coutinho, que passou grandes temporadas com o seu avô no Porto e em Guimarães, em momentos que muito marcaram a sua história e dos quais guarda excelentes memórias. É licenciada em Economia pela Universidade Nova da Business School Economics e trabalha atualmente na RPA Developer da IBM em Lisboa. Como representante da Fundação Marcos da Silva, é o arquiteto José Bernardo Távora, filho do arquiteto Távora, e que, como sabem, trabalhou muito tempo com o seu pai e conhece muito bem o seu trabalho. Foi também, para além da atividade profissional como profissional liberal, foi assistente do projeto da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto entre 1986 e 97. Como representante da Casa da Arquitetura e da Câmara Municipal de Matosinhos, temos o arquiteto Luís Eduardo Andrade Herrança Abreu, que é licenciado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e é técnico na Câmara
de Matosinhos, desde 88, onde exerceu e exerce vários cargos de chefia, sendo atualmente diretor municipal de gestão do território. E resta-me desejar e que esta sessão tenha motivado muitos arquitetos a concorrerem a esta 17ª edição do Prémio Fernando Távora e desejar um bom trabalho a quem vai fazer as propostas e um bom trabalho também depois ao júri que as vai ver e que seja realmente uma... O ano passado tivemos 35 concorrentes, apesar da pandemia, e que este ano era bom que fôssemos pelo mesmo caminho ou mais, para que não se perca este legado e os propósitos e o valor deste prémio. E, sendo assim, dou por encerrada esta sessão e bom trabalho.